maior sonho se realizar hoje? Você se sente pronta? Você é o tipo de pessoa que vê os seus sonhos como utopias ou você acha que a vida sabe presentear a gente na hora certa? Eu sou a Duda. Eu sou a Dani. Eu sou a Mari e esse é o nosso Soul Track, um programa feito para inspirar destinos. A convidada de hoje é a inspiração pura. Ela é protagonista da série Stupid Wife, que está enlouquecendo a internet. E ela está colecionando prêmios e reconhecimento por sua atuação como Luísa, uma personagem que sofre de amnésia e não se lembra de nada da sua vida, ou de grande parte. Eu sou suspeita a falar porque a Pri é uma grande amiga, uma pessoa muito especial na minha vida. E eu acho que merece tudo que tá acontecendo. Bem linda, meu amor. Ai, gente, eu já tô emocionada. Nem começou só com essa apresentação. Ai, que coisa boa. E já que nós somos amigas, eu te conheço muito bem. Sim. Eu tenho uma pegadinha aqui, uma pergunta surpresa, que é uma coisa que a gente pergunta pra todos os nossos convidados. Já assim de cara, quando abriu Assim, o primeiro. Pra ver, a primeira coisa que vier é a sua mente. É. Ui. Conta pra gente uma coisa que ninguém imagina sobre você. Ai, tantas coisas, eu acho, mas... Deixa eu ver, porque eu sou um livro aberto, né? Então, eu não tenho muita dificuldade, assim, de falar das minhas vulnerabilidades e tal. Então, eu sempre falo, nossa, eu sou viciada em fazer faxina, assim. Mas eu acho que eu já falei isso algumas vezes. Mas uma coisa que ninguém sabe sobre mim, não Uma sei... coisa que ninguém espera, que é diferente. Eu tenho horror à manga. Sério? Eu não sei, escutei foi a alguém primeira falar coisa. isso. Pois é, talvez isso. Assim, não gosto do cheiro, do gosto, Check. nada. Anotado, não vou te oferecer a manga, né? Não, Achei nunca. levemente triste, eu adoro manga. Eu te ofereceria a manga, mas Pois tudo é, bem. não sei. Talvez bom. algum trauma infantil aí. Vamos aceitar. Perfeito, valeu. Pri, então vamos começar perguntando para você como foi construir uma personagem que perde a memória, que não lembra de grande parte da vida. Como foi essa construção, o estudo para a construção dessa personagem? Eu tenho um professor, né, que ele sempre fala que todo personagem vem na nossa vida com um propósito e que ele encontra a gente no momento certo da nossa vida pessoal, assim, né? Sim. E a Mari acompanhou um processo meu que eu passei um momento bem conturbado, assim. E a Luísa, quando ela veio, ela casou com muitas das experiências que eu já tinha vivido. Sim. Então, assim, eu me sinto muito grata porque eu tinha estofo de vida para fazer aquela personagem. Porém, a amnésia é uma coisa assim que eu nunca tive. E a vida é tão mágica que a mãe de uma das produtoras da série teve amnésia dissociativa. Uau. E ela topou conversar comigo, conversar com a gente, assim, eu tô toda arrepiada. E ela deu um puta depoimento, assim, falando como ela foi, o que engatilhou ela, qual era a sensação e tudo. E ela falou assim, ela era casada, né? Com o pai da minha amiga, e ela falou que logo quando ela teve amnésia, a primeira coisa que ela fez foi tirar a aliança. Porque ela voltou 15 anos da vida dela. Então, ela olhou aquilo. Como assim? E eu peguei e levei isso pra personagem. Ai, que lindo. Eu lembro disso. Eu assisti, viu? Ela assistiu. E era uma cena que não tinha. Incrível. E, assim, as diretoras eram maravilhosas, assim, davam muito espaço. Isso é muito raro, né? Mas elas davam muito espaço pra gente trocar. Criar. E eu falei, cara, eu quero fazer essa cena. E aí montou essa cena que tira, assim. Então, o depoimento dela foi fundamental para eu conseguir construir, né? Entender as camadas da Luísa. Nossa, e Pri, além de todas essas complexidades, a Luísa, ela ainda é uma personagem que se relaciona com outra mulher, né? Sim. E como é que foi ainda mais essa parte agora? Como é que você construiu isso? Para mim, assim, foi uma honra, né? Porque, como eu já falei algumas vezes, assim, minha irmã é lésbica. E a minha irmã sempre teve muita vontade de fazer cinema. Justamente porque ela falava para mim, assim, eu tenho muita vontade de falar sobre isso no audiovisual, principalmente no audiovisual brasileiro. Porque, às vezes, eu sinto que tem uma deficiência disso no mercado. Ela acabou indo para gastronomia por outras coisas. E ela arrasa, né? Nossa, ela arrasa. Ela arrasa. Tá aí uma coisa que eu odeio, um outro segredo. Eu não gosto de cozinhar, amiga. Esse eu você sei sabe, bem, isso não é você segredo sabe. pra mim. Eu chego, amiga, ó, se você quiser cozinhar, eu lavo louça, mas eu não cozinho. E aí, quando veio a Luísa, eu falei, caramba, gente, de novo a vida mágica me dando a oportunidade de estar ali, dando uma representatividade para ela e para milhões de pessoas, né?
Então, poder construir a Luísa com a minha irmã foi Nossa. maravilhoso, porque Vocês eu tinha... sentavam juntas e Nossa, trocavam total. muito? Desde o teste, assim, quando eu recebi o teste, que eu vi, eu falei, era um sábado de tarde, eu nunca vou me esquecer. Eu falei, Pamela, senta aí. E eu comecei a perguntar, assim, você. tudo. E ia anotando, sabe? Tipo, das coisas dela, do processo dela, do relacionamento dela, da forma dela se enxergar no mundo, que o mundo enxerga ela. Então, assim, foi um laboratório incrível. E ao longo do processo também, assim. Então, me sinto sortuda, né? Eu acho que é uma aula isso que você está falando, né? Porque no fim das contas, se a gente... Olhando desse outro lado, assim, sabendo já de como você digeriu várias coisas que aconteceram na sua vida, né? Se a gente tivesse essa capacidade de falar assim, um dia eu vou entender, porque às vezes a gente fala isso, não, lá na frente eu vou entender. Mas, na verdade, a gente fica trazendo isso como uma esperança, né? Mas se a gente realmente pudesse pegar essa sabedoria de falar assim, não, uma hora as coisas vão se encaixar. Eu acho que isso é muito bonito e muito especial. Sim. Você sente que você tem esse lugar, assim, quando você passa por momentos desafiadores, ou você aprendeu isso? Nesse caso, por exemplo, foi uma oportunidade de viver Eu acho isso. que eu tô aprendendo, assim, sabe? É uma coisa que eu trabalho muito na terapia, porque isso é um exercício que a gente tem que fazer consciente. Porque com se a gente certeza. deixa se levar no modus operandi da vida, a gente acaba não tendo tanto essa percepção. Então, quando eu passo alguma coisa, que eu vivo alguma coisa, assim, que me estressa ou que me deixa extremamente ansiosa, que eu acho que... o meu maior gatilho quando eu tô vivendo algum problema na minha vida vai pra ansiedade, né? Tipo, é onde... Eu também, Pri. É onde eu desago, assim, tipo, é na minha ansiedade. E aí, nesses momentos que eu tô vivendo isso, eu tento voltar e falar, calma, é um processo. Quantas vezes você já teve esse lugar? E aí eu lembro, poxa, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, eu estava vivendo isso e olha onde que aconteceu. Então, se eu tô passando isso daqui a um tempo... Mas também uma coisa que eu trabalho na terapia tem que ter cuidado para isso também não ficar naquela idealização. Tipo, em vez de viver o hoje, vai ter o dia que eu vou estar com tudo realizado, vivendo a vida dos meus sonhos. Que aí você também fica sempre nesse futuro, né? E que pode nunca ser da forma que a gente exatamente quer, né? Então, eu confesso que é um momento da minha terapia que eu tenho trabalhado muito isso, assim. Estamos do Aqui não deixa de ser uma terapia. Sentando muito nesse sofazinho hoje, aqui. Sabe, né? Vocês são ansiosas também, meninas? Gente, eu sou super ansiosa. Eu falo, o pessoal fala assim, nossa, mas como assim, Dani? Você dá aula de yoga, né? E ansiosa, eu falo assim, cara, ainda bem, né? População. Eu sou uma pessoa... Porque eu sou naturalmente ansiosa. Também. Apesar de eu passar, né, esse aspecto de calma, assim, eu acho que eu acho que tem como ser ansiosa e calma, gente, porque eu não sou nervosa, eu sou ansiosa, diferente, Ansiosa sabe? e calma. E eu sou realmente calma, mas por dentro, eu tô bastante com a cabeça lá na frente, pensando, tentando controlar, eu tô num lugar de muito, assim, de entender, né? Entender o controle, de tentar soltar, sabe, assim... E o medo de não acontecer certo e de passar perrengue. Então, assim, tô trabalhando isso também, amiga. Porque eu acho que, assim, o que eu tento pensar é que nós somos múltiplos, né? As pessoas também, quando me conhecem, às vezes falam, nossa, mas você tem um tom de voz, tá tão calmo, você tá sempre de boa. Eu sou isso, mas tem outros dias também que eu tô super mal-humorada, que eu tô irritada, Exato. que eu não tô, assim, existem várias Priscilas e várias Danis, né, dentro da gente. Eu, no caso, quando eu fui buscar yoga, também foi muito por isso, né? Também foi uma busca do tipo, nossa, eu preciso ter alguma ferramenta para administrar a ansiedade. E a yoga ajuda, né? Ajuda. Então, eu acho que as coisas, tipo, conversam, né? Exatamente. Não é uma coisa ou outra. Exatamente. Né? Eu me identifico também. E eu também tenho essa questão da ansiedade, eu acho que eu também sou um pouco sonhadora. Aí quando fala em futuro, eu também tô sempre sonhando muito. Nossa, isso pode me levar em tal lugar. Só que peraí, antes eu tenho que viver aqui, né? Então é uma construção diária, assim, um passinho de cada vez. E aí quando me falam, eu também já falei muito isso, assim, eu tenho muita ansiedade e eu também sou muito da meditação e tal, mas aí parece que as pessoas não entendem, mas é justamente por isso que eu sou da meditação, né? Eu fui buscar por esse motivo. Então, sim, é isso aí. Alguém me falou uma vez que a ansiedade era o excesso de futuro e a depressão é o excesso de passado, né? Eu li em algum lugar, não sei. Isso. E acho que é bem por aí, né? Mas uma coisa que a gente fala, né, por gostar de viajar, e a gente sabe que você gosta de viajar também, né? Muito. Enquanto, assim, o espaço onde a gente está, estar em São Paulo, por exemplo, faz a gente Dá uma dar essa pioradinha. acelerada. Então, assim, quem está em São Paulo? Você está aí em São Paulo, não está ansioso?
Conta o segredo, porque eu não sei qual é. E mais as redes sociais, né? Sim. Também, assim, porque se a gente já pensa no futuro e ansiedade, os nossos projetos, aí você entra ali e vê alguém no lugar que você gostaria de estar. Então você pensa, nossa, essa pessoa é mais nova do que eu e ela já conquistou tá lá. isso. Então, assim, fazendo uma mini comparação, eu sou apaixonada na Margot Robbie, né? Tipo assim, ela é minha maravilhosa. girl crush. E aí outro dia eu tava vendo, falei, gente, tipo, ela tem a minha idade. E ela já fez 1000 filmes, não sei o que, ela tá aí, produziu Barbie, tem a produtora. Aí eu já ficando, falei, meu Deus, tô atrasada. Eu falei, eu nunca vou conseguir chegar lá, né, e tal. Aí eu falei, não, para. E ela nem tem rede social, tá? Ela é maravilhosa, ela não tem Instagram. E aí eu falei também, trabalhando na terapia, não ficar se comparando, porque é o tempo de cada um. Exatamente. Né? Mas isso deixa a gente muito. Aí mais São Paulo. E de lembrar que sempre é possível dar tempo, né? Eu acho que é uma coisa que eu tô tentando repetir pra mim também ultimamente, sabe? Porque tem tanta coisa nova acontecendo, como esse programa, por exemplo, né? E eu começo a falar, gente, mas eu preciso correr, mas correr com o quê? Já tá acontecendo e dá tempo, né? Lembrar disso, né? Com certeza. Pri, voltando um pouquinho na Luísa, né? A gente tá falando sobre essas coisas todas e a gente sabe, a gente te acompanha e a gente sabe que a Luísa, ela aparentemente ela impactou muita gente, né? Sim. E eu queria te perguntar isso, assim, que aspectos você acha da Luísa que mais impactaram o público? E de que maneira que você tem recebido isso, né? dos seus fãs, né? Porque, gente... Sim. Muita gente. É muito legal. Eu acho que a representatividade, né, dela como um casal lésbico e que tem muito... O que eu mais recebo, assim, são muitas coisas, né? Vou tentar me organizar assim, mas eu acho que o principal da inspiração é porque as pessoas falam, a série mostrou que eu posso ter um relacionamento feliz, que eu posso criar uma família. Porque a nossa série em nenhum momento vai por esse lugar, tipo, da aprovação, ou tipo, da pessoa estar se assumindo, não passa por aí. Então, é um casal que tem questões de relacionamento, de convivência, que passam por uma crise, né? E como que o amor supera essa crise. Então, eu acho que as pessoas se conectam por isso e depois, claro, assim, pela amnésia, pela depressão pós-parto, porque a amnésia vem da depressão pós-parto. E é muito legal, porque eu recebo milhões de cartas, assim, de milhões de pessoas. Gente, é muito lindo. Café mais pertinho aqui, e de 18 a mulheres de 60 anos, e que elas se abrem comigo. E assim, às vezes elas falam, nossa, eu nunca contei isso pra ninguém, mas me senti à vontade por causa do seu personagem, escrever pra você. E aí dividem coisas, sabe, que são parecidas com o que a personagem viveu. E eu me sinto muito honrada, mas também é uma responsabilidade muito grande, assim, porque eu falo, caramba, a pessoa tá dividindo isso comigo, né? Então, às vezes eu penso, que forma que eu posso estar... Eu não sei se ajudando é a palavra, sabe? Mas, tipo, contribuindo, dando assim. um suporte, sei lá. Né? E aí uma coisa que eu penso, eu falo, eu vou dividir minha vulnerabilidade também. Porque se a pessoa sentou ali, escreveu uma carta, sabe? Coisas que a gente se perdeu, hoje em dia é tudo tão digital. Então, se a pessoa parou ali, né, no tempo dela, escreveu uma carta, foi no correio, mandou pra mim, abriu. Nossa, muito especial. Pensou em você, né, do como que você gostaria de receber. Sim, então eu falo, o que eu posso dar é minha atenção, sabe? O máximo que eu posso. Ou então, isso que eu falei, dividir as minhas coisas, porque a gente também sai de um lugar que mostra, poxa, eu sou uma pessoa pública, Instagram não é vida real, tá na minha bio, que pareço estar sempre feliz, mas eu também choro, eu também faço terapia, eu também tô triste, eu também não sei o quê. Então eu tento mostrar isso para mostrar, estamos todos num processo individual, mas estamos todos num processo, sabe? Eu não sei se você vai lembrar, mas a gente estava numa festa junina, lembra? Total! E eu lembro que você comentou comigo em um momento que você tinha feito uma série e que estava perto de estrear a série. E que você estava sentindo no momento de ter a sensação de que eu fiz algo que vai acontecer e eu não faço ideia do tamanho disso e do que vai ser. Você compartilhou isso, né? Sim. E eu achei muito lindo. E depois ver o sucesso, eu vou chorar. Eu já tô aqui, gente. E depois ver, eu fiquei tão feliz. Eu falei assim, cara, que lindo eu ter escutado a Pri falar isso antes, né?
E aí a pergunta é a seguinte. Cadê o lenço, Peraí, produção? deixa então. Pelo amor de Deus, Calma, pega o microfone aqui, respirar todo mundo. Vai, Pri, a pergunta é a seguinte, de que maneira, né, essa resposta do público, né, esse amor todo que você tem recebido te transformou internamente, assim, transformou a sua relação com você mesma, depois desse sucesso? É uma pergunta difícil. Desculpa. Me transformou em vários lugares, assim, né? Bons e ruins, assim, também, né? Legal. Sendo bem sincera, porque eu descobri um amor novo que eu não conhecia e que é muito legal ver a galera vibrando genuinamente. Então, cada trabalho que eu faço, cada coisa que eu tô ali proposta a me exercitar, a fazer, eu vejo que assim, é uma torcida muito genuína, muito legal, é um amor incrível. Só que tem esse outro lado também que eu comecei a ficar com ansiosa, numa autocobrança também. Porque hoje em dia eu vejo que eu me comunico com muita gente. Então, eu sempre tento ter uma responsabilidade da forma que eu vou me comunicar, o que eu vou estar falando. Então, algumas coisas na minha vida eu mudei, assim, sabe? Vamos dizer, hábitos que eu tenho, que às vezes eu sei que não são tão legais, né? Então, assim, eu penso, poxa, isso eu vou dar uma maneirada aqui de postar porque eu não quero estar influenciando alguém sobre isso, sabe? Pequenas coisas, eu tô dando assim um detalhe, né? Mas então veio esse lado também, assim, né? De hoje em dia eu ter mais consciência, que eu falo, poxa, tudo que eu botar aqui afeta muita gente, né? Então eu tenho que pensar mais vezes, assim, né? Pri, e tudo aconteceu muito rápido, assim, né? As coisas, a gente conversa muito sobre isso, a gente quer muito, a gente sonha grande, mas às vezes o sonho grande também assusta, né? Porque traz muitas mudanças. Em algum momento sentiu medo de tudo isso que estava acontecendo, ou medo da visibilidade, ou como lidar com isso agora? Eu sou uma pessoa pública, tenho muitos fãs. Teve algum assombro, além dessa questão da ansiedade e autocobrança, enfim, que mexeu também contigo? Como tudo, eu não tinha noção, assim, eu sabia que ia ser uma série da internet, mas eu não tinha noção do tamanho que isso podia chegar, até que eu nunca fui uma pessoa de consumir tanta coisa da internet, então eu não tinha noção desse outro lado, assim, eu fui descobrindo ao longo do processo. Então acho que eu nem consegui ter medo, porque era tudo tão novo que eu tava, assim, só recebendo, sabe? E eu acho que a parte que, de repente, não sei se é medo a palavra, mas que eu fico mais receosa é isso, assim, né? De como eu vou tentar dar o meu melhor, assim, né? E tendo essa consciência. Que lindo! Uma das coisas que eu mais admiro em você... Só o fiozinho da lapela que tá aparecendo aqui. Meu? Ah, tá. Aí, boa. Uma das coisas que eu mais admiro em você é esse lugar da vulnerabilidade, assim. Acho que desde o primeiro momento que eu te conheci, de você ser muito verdadeira, né? E acho que você tem uma coisa de uma alegria muito, muito grande da festa, sabe? A gente se conheceu num contexto muito de festa, de diversão, de alegria, né? Sim. E ao mesmo tempo, eu sinto que quando você tem que ir para lugares de dizer assim, nossa, preciso de suporte, você sabe pedir. Eu acho isso muito, muito especial, né? E acho que esse é um tema que eu queria trazer aqui hoje, né? Como é que é para você hoje pedir suporte para as pessoas, sabe? Segue sendo algo, porque do que eu te conheço, né? Na nossa relação, a gente tem essa troca muito especial, né? Então, como que é para você quando você está precisando de suporte, precisando desabafar? É leve? Eu acho que assim, eu tive a sorte de crescer com uma mãe psicóloga, né? Eu também. Então, assim, desde criança, se eu voltava do colégio chateada, triste ou mal-humorada, minha mãe já percebia, ela falava, o que aconteceu? E mesmo que eu falasse, eu não quero falar, tô chateada, depois ela dava um jeito, era tomando um café, ou era vendo uma televisão, ela dava um jeito ali de conversar comigo, né? De me fazer falar. Então, como eu cresci com isso, é uma coisa que eu realmente tenho facilidade, assim, do tipo, nossa, tô mal, né? Já tivemos isso dentro da nossa amizade, tô mal, amiga, preciso de você e tal. Mas claro que tem outras partes da minha vida que aí eu também tenho uma dificuldade de falar surreal, assim, dependendo da relação, e não tô falando só afetiva, mas pode ser até coisa familiar ou profissional, aí eu já fico
com um pouco mais de dificuldade de me expor, assim. Mas eu acho que nesse âmbito íntimo, dependendo, eu aprendi. E é uma coisa até que eu falo, assim, para todo mundo que me escreve, eu falo, cara, saiba pedir ajuda. Não é uma questão de fraqueza, sabe? É uma questão até de sobrevivência. Acho que os momentos mais escuros, assim, que eu vivi da minha vida mesmo, se eu não tivesse pedido ajuda, teria sido muito mais difícil sair, né? Então, você ter uma rede de apoio, de amigos ou de família. Eu sei que não é todo mundo que consegue ter uma família que dá esse suporte, mas ou profissional e tal, é importante, porque fica mais fácil. E quando você fala de você, escuta o outro, né? Isso também, às vezes, te inspira, você tem um insight. Ou só de você falar, mesmo que o outro não fale nada. Eu já liguei para minha irmã nesses momentos e a Pamela fala, cara, nem sei o que te dizer, mas acho que só de eu ter falado, né, e tá me ouvindo, isso também já é uma forma de você extravasar, né? Com certeza. E o autoconhecimento é muito importante, né? Eu acho que em qualquer processo que a gente está vivendo, né? Eu, enfim, amo, né? Nem preciso falar. Mas nesses momentos, então, disso, de tudo acontecendo, de muito sucesso, tudo, né? De uma hora para outra e tudo mais. Você acredita que precisa manter uma prática, alguma prática de autoconhecimento para que você não se perca de você no meio disso tudo que está acontecendo? E se sim, qual, né? Conta pra gente. Eu acho que assim, o ator, em primeiro lugar, ele precisa se autoconhecer. Não tem como você construir um personagem se você não se conhece. Se você não sabe onde são suas fraquezas, seus pontos fortes, o que te dói, o que não te dói, como se você se relaciona, como você vê o mundo, não tem como. Então, acho que todo curso de atuação, desde o primeiro que eu fiz, todos os professores falam, você tem que se autoconhecer. Se você quer ser um ator profundo, né, de verdade, você tem que se conhecer bem para você poder também ter ferramentas para emprestar para os personagens. Imagina, se eu não tivesse mergulhado profundamente nos meus processos, nas minhas dores, como é que eu ia ter dado vida à Luísa? Entendeu? Você ia ficar superficial, entendeu? Então, eu acho que a minha profissão, né, a nossa aqui também, já inspira muito isso. O fato da terapia. Enquanto a gente estava gravando, eu não consegui fazer a terapia pela loucura e tudo, mas desde que terminaram as gravações, eu sempre fiz. É um processo. A yoga, durante a pandemia, assim, eu já falei isso várias vezes, me salvou. E eu já cansei de ter insights, assim, eu moro sozinha. Eu tenho insights durante a prática e chorar e virar chavinhas, assim, as coisas ficarem claras, sabe? E são as coisas que me seguram, gente. Senão não tem como, ainda mais na internet, né? Que tem um lado muito legal, mas também tem um lado muito duro. Muito duro. Então, assim, se você não tá bem ali, se você não tem essas redes, assim, para você ir se segurando, é difícil. Com muita gente, muita opinião, né? O tempo todo, sobre tudo, né? Com certeza. Inclusive, uma coisa que... Voltando para essa coisa da vulnerabilidade, né? Que eu achei muito especial quando você teve a perda, né? De uma pessoa super importante da sua família. E eu achei bonito que você compartilhou o processo. Eu achei isso das coisas mais bonitas, assim. Porque às vezes a gente se afasta, a gente precisa, e super respeito, né? Eu também faço isso às vezes. Mas eu achei uma coisa tão linda. Quando eu olhei, assim, eu lembro que você colocou uma foto, né? Falando, ó, tô atravessando. E acho que você dizer estou atravessando foi das coisas mais corajosas, assim, que eu já tive fazer. E ao mesmo tempo tudo isso aconteceu quando as coisas, assim, que você mais queria na vida aconteceram. A gente tá falando do seu padrasto, né? E eu sei da importância dele na tua caminhada, na construção, de te trazer até aqui. E queria que você contasse um pouquinho o que você se sentiu confortável sobre isso, assim, de... Como é que foi esse momento? Eu falar assim, nossa, como pode a gente estar num momento incrível e ter que atravessar isso? Olha, eu lembro perfeitamente, assim, engraçado como fica um retrato na memória, né? Tinha acabado de lançar, se eu não me engano, era o final da primeira temporada, tinha estourado, a visibilidade estava ótima, o meu campo profissional estava ótimo, assim, sabe quando você fala aquele momento da vida que você fala, nossa, tipo assim, tudo está no lugar certo, sabe? Tipo assim, tudo se encaixou. E eu estava muito feliz e eu lembro que meu padrasto tinha se mudado há 2 meses para morar lá em
em Alagoas. E eu lembro que ele falava uma coisa assim, tô com uma dor, mas os médicos falavam, tipo, não, hérnia de disco, que ele teve a vida inteira, né? E aí uma pessoa de mais idade e tal, que não se exercitava, ok. Aí depois, infecção urinária. E aí isso foram coisas assim de tipo uma semana, esses 2 diagnósticos, e aí eu lembro o dia, né, que eu recebi a notícia, não é nada disso, tipo, é câncer, metástases já, tipo, nível hard. E eu lembro que eu falei, quê? E tipo assim, você tem que ir lá amanhã começar a resolver as coisas. Então, tipo assim, eu ia ter que ir de São Paulo, parar tudo que eu tava fazendo para ir lá para Alagoas e tal. E aí nessa hora eu nem pensei muito, eu falei, cara, simplesmente eu vou. E aí eu lembro quando eu cheguei lá no hospital, eu recebi 2 telefonemas. Um era de uma campanha muito legal aqui em São Paulo para fazer. Eu falei, cara, eu cheguei aqui hoje, eu não vou voltar, não vou fazer. E o outro foi de uma produtora de elenco me chamando para um teste de uma série muito legal. E eu falei para ela, não vou falar o nome dela, que eu falei, fulana, eu tô num hospital, meu pai com câncer, eu não vou conseguir te entregar esse teste até amanhã. Mas se você esperar um pouco, né, quando eu voltar eu ia pro Rio, eu ia voltar para São Paulo, não lembro. Não, eu ia voltar para São Paulo. Eu gravo e te mando. Aí ela foi super querida, falou, não, dá para esperar. Mas eu falei, caraca, cara, por que esse teste não foi uma semana antes, uma semana depois? Por que o trabalho não foi? Sabe, tá tudo... E eu falei, eu tô vivendo o momento mais difícil da minha vida, né? E... Enfim, toda a situação foi muito complicada, assim. Aí na hora eu falei, caraca, Deus, parece que nada vem fácil, né? Quando as coisas finalmente acontecem, ele, vamos dar uma mexida aqui com ela. E aí, enfim, ele acabou vindo a falecer, só que logo depois a gente já ia gravar de novo, né? Então eu tive que administrar isso e ao mesmo tempo botar, cara, a vida segue, né? Acho que sempre quando a gente perde alguém, a gente tem que acordar no dia seguinte, a gente tem que pagar as contas, a gente tem que continuar fazendo. Então, eu botei isso, mas sem ignorar, assim, os meus sentimentos. Eu lembro uma vez que eu estava fotografando também, e, enfim, como ele foi enterrado lá, eu vendo pelo WhatsApp, tipo assim, a forma que eu tinha que escolher as coisas do enterro, sabe? E eu falei, gente, é muito doido você ter que estar... Tá fazendo isso. Eu falei, gente, eu vou dividir, porque as pessoas vivem isso todos os dias. Achei muito lindo. Né? Todos os dias. Então, hoje eu ainda falo muito sobre luto, eu ainda estou caminhando, né? Eu ainda estou... qual foi a palavra? Atravessando. Eu ainda estou. É uma coisa que eu penso assim, praticamente todo dia. Me vem um pensamento, me vem uma lembrança. Ou se eu entro num Uber e tá tocando Raul Seixas, né? Que me lembra muito ele. Aí eu olho a lua e aí eu tenho uma conversa. E é um processo, talvez dure para sempre, né? E eu lembro que logo nessas semanas, aí a gente se encontrou, a gente foi no bar com uns amigos. E a gente tinha um outro amigo que tinha passado, foi muito perto, assim. Uma semana depois. Uma semana, né? Uma semana tinha perdido depois. a mãe. E eu levei nossa, recebi uma aula de vocês dois. Porque vocês dois, eu lembro que eu fiquei muito emocionada. Eu cheguei e falei, não, tem que dar forças, não sei o quê. Eu olhei pro nosso amigo e falei... Eu amo a sua mãe, tá muito difícil, mas foi tão especial porque de alguma maneira a gente conseguiu comemorar aquele dia e falar, essas pessoas foram muito especiais. Então, eu acho que foi uma lição grande, assim, sabe? Claro, a gente vai viver o luto, vai viver as dores, mas que a gente possa ter, né, aprender a ter suporte, a dividir e celebrar o que a gente pode viver com essas pessoas. E isso volta na rede de apoio, né? Sempre, gente. Eu acho que o fato de estar ali rodeado de amigos, se sentindo amado e sem ter que estar numa máscara, né? Por mais que a gente tivesse, tipo, comemorando, eu acho que a palavra é mais celebrando, né? Celebrando que essas pessoas foram. E podendo chorar, e podendo rir, e podendo falar e contar uma história, tudo isso ajuda no processo, né? É menos solitário, assim. Com certeza. Ai, Bri, tá bom, vamos seguir então. Segue. Seguir. Bebe uma aguinha, mais virado. A gente sabe que você morou muito tempo na Índia, né? Você foi modelar lá na Índia. Lá. Bom, eu amo a Índia, né? Como professora de yoga ainda mais. Porém, eu ainda não me senti pronta para ir para a Índia. Eu nunca fui para a Índia. Vamos! E todo mundo fala que a Índia tem muito isso, né? Que você precisa estar pronto para a Índia, né? Tem esse papo, né? Eu não me sinto pronta. Mas
tô trabalhando nisso, porque quero muito conhecer. Eu quero saber se, enquanto você esteve lá, trabalhando como modelo, você também se conectou com esse lado mais espiritual da Índia, que se você teve vivências, né? Sim. Em relação a isso lá, contar pra gente. A Índia para mim foi muito especial, porque o meu padrasto, e agora que lindo. ele tinha uma loja de produtos esotéricos. Então, desde criança eu cresci vendo essas imagens, né, dos hindus, de Ganesha, de Lakshmi, de tudo. Era uma coisa que para mim era muito familiar. E eu lembro dele me mostrar um filme que ele comprou na fita cassete, a idade falando, chamado A Princesinha. Ai, como esse filme. Você lembra desse filme? Tá, vamos ver se é o que eu tô imaginando. Ele se transforma o quarto dela, não é esse? Eu lembro da parte assim, ela é órfã, ela tá no orfanato, sofre um monte de bullying, e aí ela meio que faz uma amiga, que se eu não me engano é indiana, e eles se transformam lá, tem o Marajá, né? Isso mesmo. Não, eu amo esse filme, minha mãe me mostrou, e eu era viciada quando eu era novinha. Eu era viciada. E não é todo mundo que conhece esse filme, não. Ele é um filme lindo. super nichado, assim, né? É lindo. E ele é lindo, assim, então eu já tinha aquela coisa pela Índia, né? Sempre me encantou. E quando eu fui morar fora, o primeiro país que eu morei, a única música brasileira que tocava era Taj Mahal, do Jorge Benjor. E era uma linda história de amor. E foi ali que eu conheci o Taj. Então eu falava, cara, quero conhecer o Taj. Então quando surgiu a oportunidade da Índia, eu falei, eu vou. Vou, claro. Porque eu sempre quis ir. Assim, a minha vida inteira estava me levando para isso. E eu morei lá 2 vezes, assim. E a primeira vez que eu fui, é uma energia latente. Desde que você desce do avião, assim, né? Ainda mais para quem é mais sensível, você já vê. E, claro, né? Como é que eu posso dizer? Tem a questão das classes sociais, que as diferenças são gritantes, né? A coisa da pobreza que você vê. Mas eu acho que para mim, que sou carioca, o Rio também é. Tem. Entendeu? O Rio não é só Ipanema, Leblon, a Zona Sul, Manuel Carlos, Novela das 9, não. Se você conhece o Rio de Janeiro, se você conhece os lugares, você convive com isso. Então, para mim, não foi um choque tão grande como se, de repente, uma pessoa de um outro estado ou uma pessoa de um outro país, tipo, mais desenvolvido, né? E... Então, assim, eu me dei muito bem com a comida, com a cultura, então eu quis estudar isso. Lá tem um espaço muito grande para atuação. Eles adoram brasileiras, né? tem Bollywood. Ah, verdade. E aí, nessa época, eu tive toda essa conexão. Eu ainda não praticava yoga, mas eu ia nos templos, né? Então, eu conhecia e eu lembro de me emocionar muito, assim, de entrar. Agora, eu não lembro qual era o deus hindu, mas eu lembro eu acho que era de Shiva. De eu entrar, assim, e ouvir os mantras, e mesmo sem entender a língua... Já emocionava. Já emocionar, assim. E aí, quando eu decidi voltar pela segunda vez para a Índia, aí eu pesquisei mais, assim, não consegui ir para o ashram que eu queria, né, por uma questão, graças a Deus, foi um mercado que eu trabalhei muito lá, então eu não tinha tempo, mas aí eu consegui ter mais a conexão com a Ayurveda, com as coisas, sabe, com as histórias dos deuses hindus, né, que é... E você vê que é engraçado, né, porque... No final, tudo se comunica de uma maneira muito parecida, assim, né? Se você for vendo outras religiões, assim, né? Só muda a história, né? Mas os deuses, a força que cada um tem, se encontra em outros lugares. Então, assim, para mim foi um lugar que eu fui muito feliz. Consegui ir no Taj Mahal, sozinha, para uma... E é um lugar, assim, que eu voltaria 10 vezes. Eu falo para todo mundo, vai, cara. É duro para mulher sozinha, eu acho um pouco perigoso, mas assim, se você for com algum projeto ou com outras pessoas, vai. Eu vou. Vai. Vamos com o Soul Track já. A gente faz uma imersão lá. Gente, já me leva, mostra, que aí eu né? já mostro tudo. A privadinha. Pronto, a privadinha. Imagina. Vamos fazer isso acontecer, gente. Nossa, gente, é muito legal. Eu não conheço também. Não, e é um país muito grande, assim, né? Eu tenho muita vontade de conhecer Ladakh, fica aqui a dica quando eu montar o roteiro, que é um lugar lindo. Ladakh, que é perto do Nepal, é perto do Himalaia, bem no norte, assim, da Índia. Fui para Goa, né, que é um lugar muito místico. E aí tem
Jaipur, enfim. Tem muita coisa. Acho que tem que ser um mês, assim, acho que tem lugares, eu acho, que pede que a gente fique mais tempo, né? Com certeza. Sim. Maravilhoso. Pri, às vezes a gente tem a sensação, a Mari falou um pouco sobre isso antes, assim, pelo menos eu tenho a sensação de que às vezes a gente, parece que a vida vai nos moldando pra gente chegar naquele lugar e, nossa, assim, olha pra trás e, caraca, isso aqui serviu pra me construir dessa forma, isso aqui me ensinou isso, e se não tivesse vindo tudo isso aqui, eu não poderia estar aqui agora. E tu começou a modelar muito cedo, né? Acho que 13 anos, 15 anos. E viajou pelo mundo. De alguma forma, sente que todas essas experiências das viagens, lugares que teve, te construíram e te trouxeram até aqui hoje. Acredita um pouco, talvez, em destino, em algo assim, nossa, até falando, ai, a minha irmã que me ajudou a construir a personagem, né? E tudo que foi vivido. Como é para te olhar para toda a tua história agora? Eu acredito em destino, tem escrito aqui tatuado Maktub, né, que quer dizer tá escrito. E eu acho que o fato de eu ter viajado, conhecido tantas culturas, pessoas diferentes, né, mas ao mesmo tempo os sentimentos humanos, independente da sua cultura, da sua religião, do país que você vive, eles são únicos, né? Então, todo mundo ama, todo mundo sente raiva, todo mundo sente saudade. Por mais saudade seja uma palavra só em português. Eu acho isso né? especial. Eu acho muito maravilhoso. Só a gente tem saudade. Só a gente tem saudade. Só a gente sabe nomear. Mas todo mundo tem o sentimento. Eu acho que tudo isso me preparou, assim, pro meu trabalho como atriz, sabe? Porque hoje, quando eu vou criar um personagem, eu penso, caramba... Às vezes eu não vivi isso, mas eu lembro aquela minha roommate, que ela viveu isso, que ela me contou. Total. Ou se eu precisar criar uma personagem, de repente, de outra nacionalidade, né? Eu já sei, se eu precisasse criar uma indiana, eu já sei como é que eles comem, como é que eles se vestem, como é que eles pensam, como é que reage, né? Tipo, como é que senta, não sentaria assim. Então, eu acho que isso foi muito bom, né? Que me deu um estofo, assim, para trabalhar como atriz. E com certeza eu acho que o destino, né, a vida, assim, foi trazendo para... Como é que eu posso dizer, assim? Não é que a gente vai chegar lá, né, que tem um ponto específico, mas eu acho que todas essas coisas foram me deixando mais forte. Talvez se esse sucesso de Stupid Wife tivesse acontecido quando eu tivesse 23 anos... Não sei como é que seria a minha cabeça da época para sustentar essa responsabilidade ou toda essa visibilidade também, né? Então, acho que eu precisei passar tudo isso para hoje estar aqui, conseguindo ter um lugar mais maduro, assim, de fala mesmo, sabe? Incrível. Você sabe que, te ouvindo falar, né, sobre sucesso e tudo, eu tô lembrando aqui que uma vez perguntaram para Gisele Bündchen e isso me marcou muito, porque inclusive é uma coisa que eu tenho dificuldade, é uma pergunta para todas, na real, assim, quero ouvir todo mundo aqui falar sobre isso, sessão terapia. Eles perguntaram aqui pra no meu sofazinho. Perguntaram para Gisele Bündchen qual era o segredo do sucesso, na opinião dela. E ela respondeu, não me levar tão a sério. E isso me tocou muito forte. Nós ansiosas. Controladoras, não. Né? Imagina. Eu falei, gente, eu preciso aprender isso, porque eu me levo muito a sério, realmente. Sim. Então, se não se levar tão a sério o segredo do sucesso, e Gisele Bündchen é uma pessoa de sucesso, uma mulher de sucesso, né? Precisaria estar aprendendo, meu Deus. E vocês, meninas, vocês se levam muito a sério? Sim, sempre que eu penso nisso, inclusive quando eu olho para a minha vida, nos momentos que eu mais tentei controlar, ou que eu tava, não, agora eu vou focar, né, vou ter uma disciplina, porque eu quero chegar em tal lugar, foi quando mais a minha vida travou, assim. E quando eu decidi relaxar, e tudo bem, né, tem que ter uma dedicação, um foco, porque eu acho que quando a gente, principalmente quando a gente sonha grande, né, a gente sabe que existe uma dedicação acima da média, vamos lá. Mas quando a gente solta um pouco e deixa a vida nos surpreender, então faz muito sentido, assim. Quando eu ouvi essa primeira frase, essa frase a primeira vez que tu falou pra gente, eu fiquei pensando, nossa, faz muito sentido, porque realmente, quando eu achei que, não, agora eu vou estourar, porque eu tô aqui focada, tô todos os dias estudando, tô fazendo, né? Aí minha vida travava, e aí eu dava, né, vamos relaxar, assim, focar, mas assim, não levar tão a sério, me permitir também curtir, pra mim faz sentido, analisando, Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa energia original. Eu gosto muito de falar esse termo, assim, energia original, energia autêntica.
Acho que quando a gente consegue se conectar com isso, assim, o que realmente sou eu, sem as máscaras e tudo mais, é quando as coisas acontecem. E geralmente é quando a gente tá mais desprevenida, quando a gente fala assim, não tô nem esperando isso, eu vou... tô no momento que eu tô estudando mais, então eu não posso nem trabalhar muito, sabe uma coisa assim? Então, eu sinto que é muito mais sobre isso, mas quem me conhece muito sabe que eu tô aqui na luta, porque eu sou super, me cobro muito, e pouco tempo atrás eu descobri... em terapia também, né, que eu tenho pouca referência, sabe, em termos de mundo, assim, de pessoas, por mais que tenha viajado muito, gente, tem até um laudo explicando como eu funciono nesse sentido, que é como se eu... depois eu de vida, é muito bom. Acho que eu tô precisando. Não, é sério, é como se eu me olhasse, me comparasse comigo mesma, só que aí a régua é muito alta. Eu falo assim, não, nessa época aqui eu era mais dedicada. E aí eu não consigo olhar assim, o que é preciso fazer em termos de mundo de seres humanos para alcançar isso, né? Mas eu acho que sabendo disso, muita coisa mudou. Então, eu acho que poucos meses atrás, sendo assim, extremamente vulnerável, eu falei assim, cara, o que eu fiz quando eu alcancei coisas que me trouxeram alegria, né? Porque para mim, sucesso é sentir alegria, né? Acordar... Hoje eu acordei, por exemplo, eu falei assim, gente, isso pra mim é o dia perfeito. Acordar, ir lá, me trocar, ir pro estúdio, gravar, conversar com pessoas interessantes. Isso me traz alegria. E aí eu tô aprendendo mesmo, assim, tô entendendo que nem tudo vai sair como a gente imagina, né? E que eu acho que a vida pode trazer caminhos outros. A gente pode até chegar onde a gente quer, mas eu acho que tem tantas outras formas de o que a gente quer acontecer. E, não sei, tô num exercício de tentar me entregar um pouco mais pro mistério, assim, e planejar mais com o coração. Eu acho que eu planejava num lugar muito duro, né? Criação japonesa e tudo mais. Então, era tipo assim, tem que fazer, tem meta, tem que alcançar. E tô tentando. E você, tá melhorando. Eu tenho dois lados, assim. Eu acho que eu me cobro muito e eu me julgo muito. Então, em vários momentos eu vejo que, assim, eu sou mais dura do que outras pessoas comigo, sabe? Tipo, nesse senso crítico, tipo... Sei lá, vamos dar um exemplo. Alguma coisa que eu falei aqui que eu já fiquei pensando, poxa, por que eu falei isso? Por que eu falei dessa maneira e tal? E, simplesmente, gente, eu posso relaxar. Então, eu tenho, como uma boa capricorniana, assim, né? Uma exigência, assim... Você também? De perfeição. Eu não posso errar. Errar, pra mim, é muito difícil. Quando eu erro com alguém ou quando eu erro em cena, assim, eu fico ali me punindo. E, gente, tipo, primeiro, o nosso trabalho como ator, a gente vai errar 1000 vezes. Não tem como você gravar 45 cenas, que no total são 300 takes, e não errar nenhuma vez. Isso é, tipo, humanamente impossível. E na vida também. As pessoas erram com a gente e nós vamos errar com as pessoas também. Isso é normal. Então, esse lado, eu sou minha pior carrasca. Mas, por outro lado, eu não me levo a sério em algumas coisas da minha vida, porque eu rio das minhas situações, tipo, lá durante o processo de doença do meu padrasto. Eu lembro em momentos no hospital, eu e a minha irmã, a gente se olhar e a gente rir da situação. Por mais que a gente estivesse vivendo uma coisa horrorosa, eu conseguia achar graça. Ou quando a gente tinha que pegar um motoboy, eu tipo assim, pô, mas a gente tá pegando um motoboy aqui pra ir lá, e minha irmã cheia de medo, e quando eu lembro da carinha dela, assim... Então eu faço muita piada, sabe, assim, comigo. Então esse lado... Eu consigo ter... Você já me viu, né? De, tipo, às vezes tô numa situação... todas as situações. Às vezes eu tô numa situação caótica, mas eu consigo dar uma gargalhada e, tipo, fazer uma piada, sabe? Isso é ótimo. Isso eu consigo. Aquela crise de riso de nervoso. Eu sou ótima pra fazer isso. Sorrindo. Sabe aquela situação que tá meio climão, assim, aí eu tô nervosa, eu começo a ter uma gargalhada, e eu falo, gente, agora? Eu tenho um pouco aquela coisa de... Eu não sei se é do Sagitário. Sagitário, acho que tem eu tenho Lua em Sagitário. Vamos entrar nos signos, que né? sorte, você deu uma aliviada. Bom. Então, exato. E eu acho que o sagitariano é um pouco sarcástico. Então, às vezes, eu tô até vivendo um drama e eu já tô ali pensando como eu vou contar isso pra fazer a galera rir comigo depois, sabe? Então, acho que também isso é gostoso de a gente usar as situações pra transformar em algo divertido. Eu tenho um pouco desse humor, assim, mais iromânico, né? Um pouco mais ácido, eu tenho. Mas, estava falando isso da Gisele Bündchen. Outro dia eu estava vendo uma entrevista da Luana Piovani no pod delas, assim, né? Ai, muito bom. E eu acho que tem uma coisa também da maturidade, que eu vi ela falando, né? Acho que ela tá com 48 por aí. Então, quando você passa, assim, um tempo de vida também...
acho que a gente vai se cobrando menos, porque a gente também já está num lugar mais seguro de quem a gente é, Demais. né? Então, eu acho que às vezes a gente ainda fica também nessa cobrança, porque a gente tem inseguranças, medos, né? De não conseguir. E aí, quando eu também entro nesses medos, eu fico pensando, cara, a vida, ela é assim. Então, hoje você tá feliz, você acordou, que você tá fazendo o que você ama, que é vir no estúdio. Mas amanhã você talvez não seja assim. Talvez o trabalho esteja parado e tal. Então, como você conseguir administrar, né? Porque Exatamente. é assim, um dia você tá vivendo tudo, no outro já parou e tal. Sem estar ali, tipo, eu tenho que estar todos os dias vivendo o meu sonho, fazendo dar certo. Pô, é puxado, gente. É cansativo, tem dia que a gente quer fazer nada, né? E Mas tem os é dois cabeça. lados, porque pensar que a vida é altos e baixos também faz assim, bom, eu tô no alto, não vai ser pra sempre, então eu vou curtir esse momento. Mas quando eu tô lá embaixo, também não vai ser pra sempre. Então eu sei que eu vou sair dessa situação e em algum momento vai subir de novo. E a vida vai ser Sem isso, a né? autocobrança, né? Aí- Exato. Tem uma palavra que eu gosto muito que fala sobre isso, que é equanimidade. Ai, eu amo essa palavra. Nossa, o dia que eu escutei essa palavra e aprendi, pra mim eu falei, uau, é isso, né? Eu aprendi isso no retiro do Vipassana, né? Que eles falam isso, assim, de você subir, você pode subir e comemorar, nossa, que dia gostoso, que lindo, mas não se apegar àquela glória, sabe? Sim. E falar assim, nossa, é isso. Ou ir pra tristeza, você vai viver, você não vai fingir que não aconteceu, né? Mas não agarrar naquilo. Então, e depois você fala, opa, onde é que é o meu centro? Aquilo foi muito importante pra mim. Muito. Incrível. Pri, a gente tem um programa de viagem também, né? Tô sabendo. Ela já tá aqui, ó, Já vamos tô aqui, junto. Vai ter convidado. Esse sofá aqui com 4. Funciona. E aí a gente sabe que você também adora viajar. Sim. E a gente também sabe que você vai bastante pra Bahia, né? A gente quer ouvir qual que é Melhor essa sua lugar. conexão com a Bahia, o que te transforma quando você vai pra Bahia, porque eu acho que a gente, dentro da gente, existem tantas personalidades, né? Sim. E quando a gente está num lugar diferente, aflora muitas vezes uma outra personalidade nossa. Sim. Eu sou incrível na Califórnia, gente. Apenas Vocês precisam me conhecer da Califórnia. muito bom. Gente, eu sou ótima em Nova York. eu funciono com a eu nunca beleza. nem fui, mas assim, nem fui pra Nova, mas é o jeito que ela falou assim. Achei que ela ia falar, pô, em Minas. Na Califórnia. Oh, LA. Mas enfim, quem é você na Bahia, né? Ai, o que amei. te atrai lá, né? Quais são os processos de autoconhecimento que você vive lá? A minha avó é baiana, né? Meu avô é carioca e minha avó é baiana. Então, assim, eu fui pra Bahia muito cedo e a família da minha avó também vinha muito visitar. E então, assim, eu tenho já uma conexão, uma memória afetiva com essa cultura, assim. Mas eu acho que quando eu tô na Bahia, é como se tudo isso que a gente falou aqui, que deixa ansiosa, o autocontrole, ou a forma que a gente é carrasco, lá esse véu sai e parece que eu consigo ver as coisas como elas são. Uau. E eu acho que isso se vem, assim, muito por uma conexão com a natureza, né? Eu tenho isso por ter nascido no Rio de Janeiro, então o mar é um lugar que eu me conecto e tudo. Mas lá, principalmente, eu amo Salvador, claro, mas quando principalmente você vai para os lugares de praia, assim, que é tipo pé na areia, o céu. Você... Caipirinha de cacau. Eu pensei a mesma coisa. Eu não resisti. E aí você começa a ver assim, nossa, o tempo é outro. Olha como a gente está falando acelerado e tal. Só de pensar que na Bahia eu dessa respirada, eu falei, caraca, a gente não precisa estar correndo. Agora, no final do ano, eu tive um final do ano muito intenso. E eu tava num nível de estresse, assim, bizarro, de 1000 coisas. E eu fui passar 15 dias na Bahia. E eu lembro um dia, assim, que eu tava, né, na água, assim, do mar. E lá não tem muita onda nessa praia que eu fui. Tava calmo. E aí, assim, bem deserto. E eu vendo o céu, o vento, as coisas. Eu falei, gente, olha o que eu tô problematizando assim. É como se eu tivesse uma lente de aumento. Eu falei, gente, esse problema é assim. Eu tô há meses me matando, sofrendo, não sei o quê, nananã, me cobrando por um negócio que é assim. Aí eu comecei a ver, cara, olha o tempo das coisas aqui, sabe? Tipo, e o que vale a pena? Eu tô saudável. Aí eu acho que lá eu sempre consigo fazer essa conexão. E é uma coisa que eu tenho muita vontade na minha vida, assim, continuar trabalhando como atriz, claro, ter uma vida disso. Mas depois de um tempo, eu penso assim, que se Deus quiser vou viver muito, mas envelhecer num lugar que
seja mais calmo, sabe? Vamos fazer uma vilinha dos amigos na amiga! Bahia. Eu tô muito pronto. Gente. Vamos abrir assim uma caixinha. Projeto Bahia. A gente compra todo mundo junto faz um resort. E você vê a vida das pessoas lá. Claro que todo mundo tem problema, né? Porque a pessoa mora num lugar... Porque a gente chega de turista e fala... Ai, Resolveu. deve ser ótimo morar aqui e tal. Claro, a pessoa tem 1000 problemas, né? Vida pessoal e tal, não sei o que, nananã. Mas você vê que é diferente. Você vê que a forma que a galera... Enquanto você chega, tipo... eu quero um drink, uma batata, não sei o quê. Não. E a pessoa tá ali, tipo... Porque ela tá... Parece mais centrado, sabe? Eu tenho muito essa sensação na Bahia também. Né? Que o tempo muda, Total. a percepção muda. É como se a gente precisasse de uma dose de Bahia, né? Assim, frequentemente para voltar para o eixo. Então foi Sim. muito, muito doido, assim, ouvir. E até as alegrias, assim, né? Tipo, a forma de se contentar com as coisas. Eu acho que São Paulo é um lugar muito do ter. Eu tenho que ter isso, eu tenho que morar aqui, meu apartamento tem que ser assim, o restaurante tal. Até para você se comunicar com as pessoas vem desse lugar. E lá, eu acho que o que eles se apropriam é tipo, cara, olha o que eu tenho aqui. Já é tudo. Já basta. Eu é muito tava na latente Bahia isso. agora. Eu fiquei um mês na Bahia. Ai, eu vi. Ai, amiga, você mandou foi mensagem, tudo, eu fui sim, embora, você que eu chegou. tava lá. E aí, uma amiga minha, eu morava com essa pessoa aqui em São Paulo, né? E aí, quando pediram nosso apartamento de volta, ela falou assim, eu acho que é um sinal do universo que é pra eu morar na Bahia. Eu falei, ai, amiga, eu acho que é pra eu ir morar em Florianópolis, que foi ano passado. Aí foi pra Floripa, ela foi pra Bahia. E aí, teve uma hora que a gente acordou, assim, cedinho, ela falou assim... Eu falei, eu preciso fazer exercício. Ela falou, tá bom, vamos. Aí ela falou, pega a bike, não sei o quê. Aí ela parou na frente do mar, ela falou, vamos nadar no bar. Aí eu falei, sério? Aí a gente ficou fazendo exercício ali, né, indo pra lá e pra cá. Quando acabou, a gente comprou uma água de coco, parou, ficou olhando pra praia e eu não fui de férias, né? Eu tava vivendo a vida normal, trabalhando e tal. Aí a gente parou, falei assim, nossa amiga, por que eu me sinto tão feliz na Bahia? E aí ela falou o seguinte, a Bahia faz a gente ressignificar o significado da abundância o tempo todo. Olha. E eu olhei para aquilo e falei, uau, é isso, né? O que é abundância? É essa água de coco docinha e gelada que tá aqui, é eu poder nadar no mar, não precisar caçar uma piscina com cloro, com tudo. Então é isso, o Projeto Bahia está lançado, né? Vamos gente. trabalhar muito para comprar um terrenão. Não tem o Piracanga lá, aquele inquérito. tem. Pô, É sou maravilhoso. doida pra ir lá, vamos fazer assim. É vamos maravilhoso. fazer. Eu fui. Você sabe que eu tenho uma história engraçada da Bahia, né? De pedir um suco, né? Não foi eu que pedi, foi minha amiga, né? Pediu um suco de laranja sem açúcar. E o suco veio com 2 dedos de açúcar. Assim, imagina, nossa primeira experiência na Bahia. A gente não tava ainda entendendo nada, né? Veio com 2 dedos de açúcar, assim. E aí ela falou pro garçom, falou assim, moço, eu pedi sem açúcar. E ele olhou pra ela e falou assim, é só não mexer. Aí a gente se olhou assim e falou, cara, é isso. Estamos na Bahia mesmo? Então, né? E aí, tipo, mudou tudo, mudou muita coisa, na verdade. Até interna, sabe assim? Falou, cara, que facilidade. Né? Maravilhoso, né? Cara, muito legal. Nossa, e por ter sorte de ter família lá, né? Assim, de estar convivendo com eles, os hábitos, assim, acho que a galera lá valoriza muito tomar o café da tarde, né? O pãozinho delícia. Sim, com certeza. Acho que tem uma coisa também de família, assim. Fora a comida, que é incrível, né? Maravilhoso. E aproveitando que você falou dos seus avós, ai, vamos falar dos seus avós. Eu adoro seus avós. Ai, Todo eu mundo. também. Ai, eu amo o quanto que você mostra os seus avós e traz essa conexão, né? Fala um pouquinho da conexão com eles. É porque assim, minha mãe se separou do meu pai muito cedo, né? Então, antes dela casar com meu padrasto, quem foi o pilar ali, né? Ajudando mamãe, enfim, um solo, de uma certa forma, foram meus avós. Então, assim, eles viraram minha referência muito, né? De pai, de família. Então, enquanto minha mãe precisava trabalhar, atender os clientes dela, eu ficava com eles, assim. Então, muito da minha percepção de mundo, da minha criação, vem deles, assim. E agora eu tenho passado um processo muito difícil, né? Porque parece que os lugares se inverteram. Então, minha avó que esquentava a comida e meu avô que me dava na boquinha, o que me levava no colégio. Hoje, meu avô acabou de completar 90 anos, né? No final de fevereiro. Sou eu que faço isso com ele. Tipo assim, eu peço a pizza, eu tenho que cortar, eu tenho que ver que ele não pode comer isso por causa da diabetes e tal. E tem sido muito
duro, porque eu vejo que o meu avô que eu conheci, que me criou, ele já não tá mais ali, né? Tem momentos que sim, mas tem lapsos assim que você vê. E eu sinto que em breve, né? Espero que não seja tão breve assim, eu vou viver esse luto de novo. E me dá um medo do caramba, Ai, amiga, né? Porque perder meu avô é perder uma referência de quem eu sou, né? E, enfim, mas eu acho que faz parte da vida, assim, eu me sinto sortuda de estar podendo atravessar esse processo com eles, de me fazer presente, sabe? De ir acompanhando da forma que eu posso, né? A minha avó já tá um pouco mais lúcida, assim, mas é isso, tipo, ela me ligou antes de vir pra cá, você tem que ver o negócio do banco, que ela já não consegue, ela falou, já não Claro, precisa de consigo ajuda. mais, precisa de ajuda, então é um suporte, assim, né, e às vezes eu pensar, falar, caramba, gente, se eu perder meus avós, tipo assim, vai ficar eu, minha mãe e minha irmã, né, só a gente no mundo. Mas, ao mesmo tempo, não, porque eles estão aqui o tempo todo, né? Tem uma frase, assim, que depois que meu padrasto morreu, que eu falo muito, né? Aqueles que amamos não vão sós, não nos deixam sós. Levam um pouco de si... Não, levam um pouco de nós e deixam um pouco de si, né? Que lindo. Vai estar sempre aqui com a gente. Ai, meu avô tá com 89, amiga, tamo junto. Eu sei muito bem como diariamente. Pri, quando a gente ganha visibilidade, né, uma das coisas que eu acredito que sejam positivas é a gente poder ser porta-voz de alguma coisa, né? Então, você comentou no começo, tem muita gente me ouvindo agora, né? Sim. Então, pensando um pouco sobre isso, conta pra gente, assim, do que você gostaria de ser porta-voz, né? De que maneira que você sente que pode aproveitar isso positivamente para o próximo? Eu acho que muito até do tema que a gente está falando aqui, isso de autoconhecimento, né? O recado que eu mais tento falar nas redes, assim, é façam terapia. E às vezes falam, mas terapia é caro. Mas existem formas, é porque as pessoas não divulgam, né? Mas, por exemplo, a minha mãe, no caso, trabalha numa UPA no Rio, como psicóloga. Então, tem algumas UPAs que têm o serviço gratuito, tem faculdades que cobram valores mínimos, que eu acho que é tipo R$30, que é a base para você poder fazer a terapia. Tem projetos, acho que é o Laços, que é porque eu sei mais do Rio, né? Mas o Projeto Laços, que também é solidário. Então, assim, tem formas de você ir conseguindo, mas faça, né? Porque esse processo de autoconhecimento, ele é enriquecedor e também te dá um alívio, porque você começa a ir administrando os seus sentimentos de uma forma melhor e mudar os seus padrões. Então, isso é uma coisa que eu falo muito, assim, e... Eu sempre tive muita vontade de trabalhar com algum tipo de ONG, né? De ter alguma coisa. Então, assim, no meu aniversário eu fiz um projeto, tipo, que o pessoal me manda recebidos, né? Então, eu falei, não, no meu aniversário eu queria, tipo, que a gente escolhesse 5 ONGs para ajudar. Eu conheci o trabalho do Padre Júlio Lancelotti aqui em São Paulo, que é, assim, maravilhoso. Então, isso também eu quero usar, essa visibilidade pra gente... e dando luz mesmo para essas coisas, sabe? Porque senão também fica muito autocentrada ali no Instagram, tipo, não sei o que, e aí eu penso, eu falo, gente, eu tenho não sei quantos mil seguidores, não é para ficar aqui só falando do tipo, né? Ai, gente, o dia tá lindo hoje, não vou comer não sei o que lá. Né? Tem que ter, eu que sou espírita, eu acredito que tem um propósito. Sim. Senão eu não teria essa visibilidade. Então, se eu tenho esse propósito, tem que ser alguma coisa concreta, né? Isso, maravilhoso. Sim. A Mari contou pra gente que você tá escrevendo um livro. É verdade tô. isso? É segredo ainda ou pode contar? Não, é verdade. Eu tô escrevendo e... tem sido muito intenso. Porque o que acontece? Quando eu sentei para começar a escrever o livro, eu pensei, que legal, vou começar. Era uma vez uma menina com 15 anos que foi morar na China e tal. Só que cada parte que eu vou escrevendo, eu vou lembrando a minha vida. Então, eu lembro coisas boas e lembro coisas que eu não lembrava e relembro coisas ruins. Então, assim, de uma certa forma, quando eu escrevo, sei lá, sobre a depressão, eu sinto de novo um pouco no corpo aquilo.
Então, assim, tem dias que eu chego e falo, eita, que mexeu esse assunto. Não, hoje não vou escrever mais. Vou tomar um banho e vou comer, porque é difícil, né? Tipo, lidar com isso, assim. E aí levo pra terapia. Eu falo, caraca, cheguei nessa parte do meu livro, tô lembrando disso aqui. E aí trabalho. Então, assim, também tem movimentado muita coisa aqui dentro, assim, sabe? Coisas que eu falava, gente, eu achei que eu tava bem resolvida com isso daqui. Olha Mas só. isso aqui não tá, meu não. E por outro lado, também tá me dando um senso de me apropriar. Caraca, cara, eu já fiz muita coisa. Em vez da gente olhar pra falta, ainda não cheguei no personagem dos meus sonhos que gostaria de fazer com o diretor tal. Que a gente ficou olhando assim, quando eu vou escrever meu livro, eu falo, caraca, cara. Olha o que aconteceu. Olha o que você já fez, você passou. Então, assim, tá sendo uma aventura. Tá sendo uma aventura. Ai, que delícia. Bom, já quero ver. Já tá aí, ó. Já posso dar um spoiler. Eu já cheguei mais ou menos na parte de Stupid Wife, assim. Nossa, então então vem aí. Então tá quase já tô pronto. começando a escrever. Primeira Vem temporada aí. ainda, já tô... Caramba, que maravilhoso. É. E eu acho que é isso, né? Eu sinto que uma das coisas mais fortes em relação ao autoconhecimento é das pessoas não se apropriarem tanto das próprias narrativas, né? Uma das coisas de exercício que eu gosto de fazer, tanto quanto alguém que escreve, quanto uma pessoa que busca autoconhecimento, é ler biografias. Tem tanta gente gigante que você fala assim, nossa, olha a vida dessa pessoa. Só que você tá vendo um recorte da realidade do pós, entendeu? Você não sabe. Gente, quando o da Viola Davis, por exemplo. Ai, eu ganhei esse livro, ainda não li, Amiga, quero ler. faça isso. Eu fiquei largada, assim, eu falei, uau, tudo é possível, assim, e a gente precisa vivenciar o que está acontecendo e ter coragem de dizer assim, ó, vou sonhar alto, sim, eu gosto de falar assim, ó, eu crio o que eu quero, eu imagino o que eu quero, a vida que dê seu jeito, porque isso não é comigo, eu vou fazer o que tá ao meu alcance, mas assim, como? Eu preciso saber o quê? A vida que lute. Ai, amiga, a gente podia falar 30 horas, entendeu? Eu já Só que quase ia assim... começar outro negócio aqui, Não, mas eu vim aqui dizer o seguinte, você é maravilhosa, amo a sua amizade, a sua presença. Obrigada. Mas isso aqui vai acabar, eu vou precisar marcar um encontrão, assim, com o tempo. certeza. Obrigada. Obrigada demais, Pri, mesmo. Foi lindo. Uma hora foi pouco, né? Poxa, tagarelar a tarde toda. Não, a Pri, além de ser uma ótima atriz, é boa de papo. Mas a gente continua aqui. Pessoal, o Soul Track vai chegando ao fim e eu espero que a gente tenha cumprido o nosso papel de receber aqui sempre pessoas inspiradoras e hoje lembrando vocês de sonhar sem limites. Exatamente. Que esse papo, né, faça a gente se lembrar que todo sonho que tá no nosso coração merece a nossa dedicação, né? Que a gente lembre todos os dias, assim, se tá na sua mente, se tá no seu coração, vale a pena. Obrigada, meu bem. Eu que Obrigada, até a agradeço, próxima. gente. Obrigada. Até mais.